Para começar a falar de Exu, temos que, primeiramente, fazer a aclaração muito importante de que Exu seria o orixá mais importante que existe. E por que temos esse entendimento? Muito simples, porque não existe culto de orixá que não dependa da interação de Exu para existir. E não só no aspecto litúrgico, estou falando, também na vida própria. Agora eu vou Júnior Mônica, o boato, seja bem-vinda. Também na vida própria, na própria criação, o poder manifestador é o que conhecemos dentro do culto de orixá como Exu. Tá? Exu tem muitas funções. É um orixá extremamente difícil de explicar e extremamente difícil de compreender à sua vez. Mas a live de hoje vai tocar assuntos que são bem interessantes e enfáticos sobre a funcionalidade que tem Exu dentro do universo e da cosmovisão do povo iorubá, certo? Então, para começar a ir tocando esse tipo de funções que Exu tem, temos que primeiro descrever que poderia ser descrito como um mensageiro divino. É dizer, aquele irmãole que tem a função de levar ou conectar, por assim dizer, a humanidade com o mundo espiritual. Tá? Essa seria a primeira função, talvez a mais abordada. Por quê? Porque é uma função que atinge diretamente o próprio ser humano. Tá? Mas não é a única. Existem outras funções que ele tem que são extremamente importantes. Exu, al ser um mensageiro divino, ele faz diálogo entre o mundo espiritual e o mundo físico continuamente. Tá? Ele não para, tá? Ele não fica quieto num lugar só, em uma dimensão só. Tá? Por isso que é uma energia, um irmãole extremamente difícil de abordar. Como ele faz essa função de conectar a humanidade com o mundo espiritual? Através de várias funções que ele tem. Tá? O principal, poderíamos dizer que seria aquele que se encarrega de que os sacrifícios sejam manifestados. Tá? E aí eu quero parar um pouquinho porque existe uma grande confusão. Exu não é aquele irmãole que leva os sacrifícios ao mundo espiritual, é aquele que faz com que os sacrifícios sejam aceitos. Tá? E eu hoje trago para vocês dois versos de Ifá com suas respectivas histórias que vamos abordar justamente isso. Porque é muito comum ouvir, particularmente na internet, de que Exu seria aquele que se encarrega de levar o sacrifício para o céu. Mas não é assim. Exu tem a função, transcende isso. Exu tem a função de fazer com que aqueles sacrifícios sejam aceitos e manifestados. Isso é diferente a ele mesmo fazer a tarefa de levar o próprio sacrifício que o ser humano está fazendo para o mundo espiritual. Outra pontualização que quero fazer também é a diferença que existe sempre desde a óptica tradicional iorubá entre sacrifício e propiciação, é dizer, culto, ou alimentar, ou entregar algum tipo de oferenda para uma divindade. Existem diferenças técnicas e funcionais. A diferença técnica é que o sacrifício não vai diretamente para nenhuma divindade. Tá? Sempre todo sacrifício, que é o que conhecemos como Ebo, requer a interação de Exu. Já um Bibo, tá? Ou como conhecemos normalmente a Dimu, que é aquele ato de se aferrar a uma divindade, através de rituais, oferendas e materiais específicos que atinjam aquela ocasião específica, já vai diretamente para aquele orixá. Tá? Com isso eu não quero dizer que Exu não receba oferenda, ele também recebe oferenda, mas temos que fazer essa diferenciação entre Ebo, que seria o sacrifício, e Bibo, que seria o ato de alimentar, de cultuar e de propiciar uma divindade. Tá? Então, quando falamos que Exu é aquele que faz com que um sacrifício seja manifesto no mundo físico, estamos falando de Ebo, o sacrifício que os seres humanos fazemos para que nossas súplicas sejam ouvidas pelas divindades e pelo próprio Criador, ou seja, o Olodumare. Como bem sabem, nossa teologia diz de que o ser humano não pode ter acesso direto ao ser supremo, ao Olodumare.
É para isso que ele tem Ojise. O que seria Ojise? Seriam os representantes, aqueles mensageiros, tá? Que é o que conhecemos como Orixá, Urumolé, enfim, até os próprios ancestrais. Tá? Exu seria aquele agente dinamizador que unifica todas aquelas peças para que a criação funcione como um tal. É dizer, sem o poder de Exu, nada do que acontece no nosso entorno poderia existir. Tá? É por isso que é um orixá extremadamente importante e um orixá que não existe culto de orixá sem Exu. Todos os cultos, todas as cerimônias, todos os rituais requerem aceitação e a intervenção do próprio Exu. Tá? Para começar a falar sobre essa primeira funcionalidade, tá? Que é a funcionalidade que mais entendida é no Ocidente, podemos fazer referência ao Otuifá, Osá, Exu, que seria Osá na direita, Ope na esquerda. Tá? Um dos nomes desse Odu é Osá Exu, justamente por ser um Odu que tem estreita vinculação com o Orixá Exu. Tá? Um dos versos desse Odu fala assim: Kamu peki kopeki, kamu peki kopeki, kamu igiaja mejeji koragon peki peki peki, adifa foi chudara. Que bom cordeiro asigba cato de orum, é boni boni kobase, o simbe pumbiorubo, e chodara fison soape, e chodara coloria berule, afin son soape, de aí é que vem a cantiga. Afin son suave, odara o colorieru. Afin son suave, odara coloriejo. Afin son suave, odara o colorieru. Laroye, afin son suave. Esse verso quer dizer, tocamos um palinho com outro palinho. Tocamos um palinho com outro palinho. Deveremos unir mais de 2 palinhos para conseguir fazer um telhado. Foram os babalawos que consultaram para Exu Odara, quando ele seria encarregado de levar as cabaças com sacrifício para o Orum. Foi pedido que eles oferecessem sacrifício e ele assim fez. Por isso agora é por sua cabeça afiada com a navalha que Exu não carrega para ninguém, não carrega sacrifício para ninguém. Esse Exu está falando netamente de que ele é aquele elo entre o sacrifício e o ser humano, porém ele não vai carregar o sacrifício. Quando falamos dessa parábola dentro do universo do Ifá, o idioma esotérico de Ifá, estamos dizendo de que ele não vai fazer cargo do seu sacrifício, e muito menos ele vai ficar comprometido a que esse sacrifício seja aceito. Porém, ele tem essa funcionalidade, mas vai depender de outros fatores que vamos ver mais na frente, certo? Esse Odu Osá Exu fala de que a história seria assim, tá? Existia muito caos no mundo físico, tá? E aí os Irumolés se juntaram para ver o que estaria acontecendo e decidiram ir a falar com o Olodumare. E o Olodumare falou de que a humanidade, para prosperar, ele deveria sacrificar, e que todo o que tinha vida e de que tinha sido criado como parte própria da criação de Olodumare era uma moeda espiritual, é dizer, um intercâmbio, e que o ser humano deveria tomar consciência sobre isso e deveria começar a fazer sacrifício para quê? Para que nesse intercâmbio espiritual todas as bênçãos que os seres humanos precisavam para o mundo prosperar começaram a acontecer. Aí os Irumolés decidiram entregar essa tarefa para Exu. E Exu foi aquele Irumolé que a partir daquele momento começou a fazer esse trabalho de unificar o mundo espiritual com o mundo físico, tá? Fazendo com que os sacrifícios dos seres humanos sejam ouvidos pelo próprio Criador, o Olodumare, tá? Posteriormente a isso, vou recitar outro Eseifa do Odu Osé Oturá, que fala mais em profundidade sobre esse aspecto de Exu. O verso diz assim: Pancará, bobobo, agoi Exu, adifafon shetere, kinlo ato kumbe bolo de orun, eboni boni ose, o simbe pumbiorupo, bieni iseran,
o Shetere Bolo de Orum. Exodu dice, é através de uma cabaça quebrada, de fragmentos de cabaça, que encontraremos o mistério de Exu. Essa parábola, esse algo quer dizer de que Exu está fragmentado, é dizer, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Tá? Foi o Babalago que consultou para o Shetere. O Shetere é outro dos nomes que conhecemos para o Sheotura. Tá? E quando o Sheotura seria aquele encarregado de levar o sacrifício para o céu. Tá? Le pediram que fizesse um sacrifício e ele assim o fez. Tá? Aí é quando o verso termina dizendo: quando alguém é enviado a uma missão, é o Shetere quem vai levar o sacrifício para o céu, para o mundo espiritual. Então, a história que tem por detrás desse verso fala de que, novamente, o mundo não estava prosperando. Tá? E todos os Oloju Erindirokun, os 16 maiores, Odu e Fá, se reuniram para ver o que estava acontecendo. Tá? E eles necessitavam enviar uma mensagem para o Olodumare, para que o Olodumare ficasse sabendo o que estava acontecendo no mundo. Segundo a visão deles, o mundo, se seguia por esse caminho, não iria prosperar. Aí, nessa reunião entre os 16 maiores, decidiram enviar o líder deles. É dizer, como todos sabem, o principal Odu Ifá, conhecemos como Ejogbe, que é o Baifá, é o rei do Ifá. Aí Ejogbe foi até o mundo espiritual, até Orum, para poder enviar a mensagem que todo o mundo físico estava enviando para o próprio Olodumare. Só que ele, no Onipo de Orum, na fronteira do mundo espiritual e do mundo físico, ele encontrou o homem. E esse homem falou para Ejogbe: Ejogbe, você comeu antes de vir para aqui? E Ejogbe falou que sim, que ele tinha comido, porque ele sabia que essa viagem seria muito longa, muito demorada. Aí esse homem, que estava na porteira entre o mundo físico e o mundo espiritual, falou de que ele não poderia entrar se ele já tinha comido. Então ele enviou novamente para a terra a Ejogbe. Ejogbe chegou na terra decepcionado e falou para os outros 15 ou 2 restantes. E assim foram tentando levar essa mensagem um por um. Logo de Ejogbe vem o Yakumeji, logo o Iborimeji, logo o Dimeji, logo o Irosumeji, e assim por diante até o Fumeji, Paudu. O Fumeji também fracassou e ele voltou. Aí, como os 16 maiores não conseguiram efetuar uma missão de forma exitosa, aí já estavam muito abalados. E aí eles falaram: não sabemos o que mais fazer, se nenhum de nós consegue falar com o próprio Criador, o mundo vai acabar. E aí o mais jovem deles, tá, alçou a mão e falou: eu vou tentar mais uma vez, agora vai dar certo. E quem levantou aquela mão era o Sheoturá. Aí eles olharam o Sheoturá desconfiados por ele ser muito jovem. Tá? E até esse momento ele não tinha nenhum tipo de poder ou de funcionalidade aparente. Só que o Sheoturá foi a consultar com o babalago do verso. E apareceu o próprio do Sheoturá para ele, e o babalago chamado Pankara, Bobobo, Aguidiesu, falou para ele de que ele deveria ir com uma cabaça, deveria fazer sacrifício com um ecó, com epo, com água, com shin, com ochi, tá? E outros suplementos. Mas que de forma nenhuma o Sheoturá poderia comer antes de sair, ele tinha que ir em jejum. E outra mensagem que o babalago deu para o Sheoturá, o Shetere no caso, foi de que ele deveria ser muito benevolente, que ele não poderia ser egoísta em momento nenhum para que sua missão tivesse êxito. Assim o Sheoturá fez. E ele empreendeu viagem do mundo terrenal para o mundo espiritual. Quando chegou a Onipo de Orum, que é a fronteira do mundo espiritual, se encontrou com aquele homem. E aquele homem falou: o Sheoturá, para onde você vai? Eu preciso dar uma mensagem para o Criador, falou o Sheoturá. Aquele homem posteriormente perguntou: o Sheoturá, você comeu antes de sair? E o Sheoturá falou: não, justamente eu trago essa comida que eu decidi não comer para compartilhar com você. Aí aquele homem pegou aquela cabaça com ecó e todos os implementos que tinha o babalago reuniram naquela cabaça para entregar no Sheoturá. E
diz, por sua benevolência e generosidade, eu vou te acompanhar e vou te mostrar o caminho. E assim foi que aquele homem, comendo daquele copo, acompanhou Sheoturat e os pés de Olotumare. Eles entraram na Ikol Yorum, que é o lugar do mundo espiritual onde Olotumare reside. Tá? Aí, o Sheoturat conseguiu levar a mensagem da própria humanidade e dos outros Odu. E Exu, comendo, parado do lado de Olotumare, conseguiu apoiar aquela mensagem. É dizer, ele olhou para Olotumare e falou: esse homem me alimentou, o Sheoturat me alimentou, então vamos ter que conceder o pedido da terra. E aí Olotumare assentiu com a cabeça, falou Axé. E aí tudo no mundo começou a se normalizar. Aí quando o Sheoturat voltou para a terra, todos os demais Odu fizeram uma grande festa para receber ele. E desde aquele momento, o único Odu que consegue ir até os pés do Criador para levar as mensagens da humanidade é o Shetere. Mas ele nunca vai conseguir entrar até Ikol Yorum se Exu não é alimentado primeiro. Então, como estamos vendo nesse Itan Ifá, não é outra coisa que a descrição do processo de Boriru. É por isso de que dentro do processo de Boriru é infaltável o Sheoturat. Existem diferenças de região para região, de família para família, na hora de rezar o Boriru, mas que todas as regiões e todas as famílias têm o Sheoturat dentro do Boriru, isso é fato, tá? Porque justamente é o único Odu que possibilita levar as mensagens da humanidade aos pés do Criador. É por isso que muitos versos de Fá terminam dizendo, por exemplo, Laru Según, Opanile Seoparisa. Ele vem a nos saber em meio da vitória. A vitória que conseguimos aos pés do rei dos orixás. No caso, o rei dos orixás seria quem? O Olotumare. Tá? Todas as mensagens que a humanidade envia através do processo de Bo, de sacrifício, são colocadas aos pés do Olotumare. E o Olotumare pode assentir ou não assentir. Isso vai depender de outros fatores, como a conduta da pessoa, se a pessoa vai seguir os conselhos do Ifá ou do Erendilogum, que também tem Boriru, enfim, tá? Mas esse não é o assunto para a live de hoje, tá? Essa é a finalidade principal de Exu, tá? Conectar a necessidade dos seres humanos com o mundo espiritual. Então, como podemos entender, se não existisse Exu, a própria humanidade e o mundo espiritual ficaria completamente isolado, já que nem os próprios Odu maiores em hierarquia que o próprio Sheoturat conseguiram levar as mensagens da humanidade, tá? Outra funcionalidade importante que tem Exu é bloquear os que conhecemos como Ajokun. O que seria Ajokun? São as influências negativas para a própria humanidade. São energias criadas pelo próprio Olotumare para manter o equilíbrio na criação. É dizer, Ajokun não é nem bom nem ruim. Tá? Ele tem sua finalidade, assim como os orixás têm sua própria finalidade. Então, se necessita um contralor, um balanço na criação. E os Ajoguns se encarregam justamente disso. Tá? São energias destrutivas que fazem com que tudo fique em constante equilíbrio. Para quê? Para que tudo aconteça segundo o plano de Olotumare. O único Irumolé que entende o dialecto, o idioma dos Ajogun é Exu. Então, cada vez que uma pessoa vai a propiciar determinado orixá e pede para Ikunlo, Arunlo, Ebanlo, Ejonlo e assim por diante, para os Ajogun se afastar de sua vida, aquele orixá, para poder conceder aquilo, vai precisar do apoio de Exu. Nada acontece sem Exu. Os orixás não podem interatuar com o próprio ser humano otorgando benção se Exu não aprova aquilo. Tá? Podemos ver parte do Oriki de Exu que diz Otá Orixá. Eu já vi muitas traduções sobre Otá Orixá como sendo a pedra do Orixá. Tá? Isso também deu lugar a outra confusão sobre que todo Orixá precisa de seu Exu e tudo mais. Dentro da ótica do Ixexé, isso não vem assim, tá? Quando falamos de Otá, estamos falando de inimigo, o oponente,
Tá? Essa é o significado estrito do término Otá. E por que chamamos Exu de Otá Orixá? Justamente porque ele é o único Irumolé que não casa com ninguém, nem sequer com os outros orixás. Ele é tão próximo ao próprio Olotumare, ele tem a confiança absoluta do próprio Olotumare, de que ele, para desempenhar sua função otorgada por o Criador, ele precisa não se casar com ninguém. Ele é completamente imparcial. Também temos o Toriki de Exu que fala de Olopá, Olotumare, é dizer, Olopá pode ser traduzido como policial, mas literalmente quer dizer aquele que tem o bastão, tá? A bengala, uma bengala que normalmente é utilizada para castigar. Tá? Por quê? Porque outra das funções de Exu é justamente manter o equilíbrio, manter a ordem. Tá? Ele funciona como um policial. É dizer, Exu é o único Irumolé que não é permeável a necessidades, desejos ou caprichos do próprio ser humano. Ele é imparcial. Ele obedece unicamente, pura e exclusivamente ao Olotumare. É por isso que é um Exu que normalmente é ou pouco ou mal entendido. Tá? Exu não ocasiona dano para ninguém. Não, ele não ocasiona situações ruins. Tá? Quem ocasiona situações ruins é o próprio ser humano. Ele solamente, como a função dele na criação não tem a ver com a melhora sistemática da conduta humana, se um ladrão quer roubar, ele vai apoiar o ladrão. Entendeu? Se alguém está ocorrendo uma falta de caráter, ele vai apoiar aquela pessoa, porque a finalidade dele não é corrigir aquela pessoa mediante a conduta ou o exemplo a ser seguido. Ele muitas vezes vai apoiar aquela conduta errada para logo castigar ela. Tá? É por isso que temos uma parte de Oriki Exu que fala Exu Oba Elekun Sukun Sukun Elekun Laroyeseje. Está falando de que Exu é aquele que, quando alguém está chorando por algum problema, por alguma situação, ele chora junto com aquele que chora, mas só que ele chora lágrimas de sangue. É dizer, quando uma pessoa tem um problema, Exu deve ser apaciguado, justamente porque ele tem esse poder. Mas não está falando de que ele vai arropar aquela pessoa ou vai trazer algum exemplo enquanto a caminho a ser seguido. Exu não mexe com essa parte, nem tanto com a própria humanidade, nem com os outros orixás. Tá?